dinheiro também. Ô, bênção! E o pastor Horácio falou assim: eu vou separar essa menininha para ficar orando para mim, né? O pastor Horácio ficou de olho na oraçãozinha dela. Que bênção, né, irmãos, essas crianças. Então nós vamos compartilhar aqui o novo de Deus nas minhas atitudes. Como isso é importante, porque a primeira coisa que nós precisamos entender, o que é, né, uma atitude, o que significa uma atitude. Aí eu peguei ali o autor, né, John Maxwell, e o John Maxwell vai escrever no seu livro o seguinte: atitude é um sentimento interno que se expressa por um comportamento externo. Então vamos dizer comigo, diga: atitude é um sentimento interno que se manifesta por um comportamento externo. Então veja bem, a atitude começa aonde, Jorge? Onde que ela começa? Dentro de nós. A atitude começa dentro de nós. Olha como que é interessante, né? No mês passado nós falamos a importância do novo de Deus na nossa alma, porque ali começam as nossas atitudes. Ali é a fonte, né? Como nós temos falado, sobre tudo que se deve guardar, Provérbios vai dizer para nós: guarda o teu coração, porque ali procedem as fontes da vida, e também as atitudes. As atitudes começam dentro de nós, mas elas só se concretizam de forma externa. A semente está lá dentro, mas o fruto precisa se manifestar de forma externa. Como eu coloquei aqui, olha, isso é importante, né? Veja bem, eu coloquei assim, olha, sentimentos e palavras são importantes. Sentimentos e palavras são importantes, mas a atitude, ela é fundamental, porque ela vai concretizar aquilo que muitas vezes é apenas um sentimento, ou às vezes está sendo expresso apenas por palavras. Palavras são importantíssimas, mas a Bíblia vai dizer assim: irmãos, amemos, não só de palavras. Quer dizer, é importante a palavra. A Bíblia está dizendo que não é para não amar com palavras, não, a Bíblia está dizendo isso. A Bíblia está dizendo assim: amemos não só com palavras. As palavras são importantes. Uma palavra de amor, uma palavra de carinho, uma palavra de bênção, ela é poderosa. Provérbios vai dizer: da sua boca sai vida ou morte. Então uma palavra, ela pode construir ou pode destruir, uma palavra pode vivificar ou ela pode matar. Mas a palavra está dizendo: olha, vá além das palavras, transforme as palavras em atitudes, transforme as palavras em ações. Como por exemplo, a palavra vai dizer para nós: Deus amou o mundo de tal maneira. Quantos entendem que tem um sentimento aí? Existe um sentimento, uma compaixão, uma dor. Há um sentimento, uma paixão forte. Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido, ou de ser dado a nós, né, enquanto nós éramos ainda pecadores, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou seja, Deus amou, mas Ele manifestou esse amor, que era sentimento, e muitas vezes foi transmitido pelos profetas como palavras. Esse amor foi expressado por palavras. Esse amor foi decretado. Eu que sei que pensamentos eu tenho a vosso respeito, Jeremias vai dizer da parte do Senhor, pensamentos de paz e não de mal. Eu amo vocês, né? Voltem, ó Israel, porque pelos teus pecados estás caído. Tende convosco palavra de arrependimento, voltai-vos ao Senhor, diz Ele, perdoa a nossa iniquidade. Então assim, Deus, Ele expressa o seu amor, os seus sentimentos também por palavras. Que coisa maravilhosa. A palavra de Deus está repleta disso, e quando você lê a palavra, você é vivificado. Mas o que adiantaria o sentimento e as palavras se Cristo não viesse? Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Então algo precisa acontecer de fato e de verdade. Precisa ocorrer uma ação que comprove aquele sentimento e que comprove também aquelas palavras. O mesmo pode ser dito quando você entende que os sentimentos não são bons, e às vezes as palavras até são equivocadas. Então você pode até errar nos sentimentos, errar nas palavras, mas não erre nas atitudes. As atitudes, elas são assim, o selo daquilo que está no seu coração. Então, por exemplo, pastor Carlinhos, eu posso ter um sentimento ruim e não transformar isso em pecado? Pode. Aliás, só de sentir nós já estamos pecando, mas pior do que sentir é transferir esse sentimento em uma ação.
Vocês estão comigo, irmãos? Quantos estão comigo? Então, por exemplo, a Bíblia diz assim, ó, irai-vos e o quê? E não pequeis. Quer dizer, então a Bíblia está dizendo que nós, muitas vezes, não temos controle sobre algum sentimento que vem sobre nós. Às vezes aquele controle, aquele sentimento é um sentimento ruim, uma mágoa, uma raiva, uma ira, mas do sentimento até a ação há um processo que pelo Espírito Santo eu posso ter controle. Um dos frutos do Espírito que a Bíblia diz é o domínio próprio, ter domínio sobre isso, a fim de que aquele sentimento não seja transformado em palavras e muito menos em ações. Então veja bem, uma atitude ela é fundamental. Uma atitude ela marca, né? Uma atitude ela comprova tudo aquilo que está dentro de nós. Por isso nós precisamos filtrar bem qual tem sido o nosso comportamento. Qual tem sido o nosso comportamento? Irmãos, porque palavras elas têm um limite, né? Veja bem, Jesus pregava e as pessoas ouviam que Jesus pregava porque ele pregava com autoridade. O que significa isso? Porque as palavras de Jesus iam além da apenas verbalização ou além da oratória dele. Ele pregava algo e ele vivia aquilo. Ele vivia aquilo. Então ele amava, ele falava para as pessoas, ame os seus inimigos, ele amava os inimigos. Se alguém obrigar você, vá com ele mais uma milha, e ele fazia isso. Ele era compassivo, ele era longânimo, ele era perdoador. Então a palavra dele estava respaldada pelas suas atitudes. As atitudes de Jesus comprovavam as suas palavras, por isso ele tinha autoridade, por isso as pessoas ouviam o que Jesus falava. É muito fácil falar, mas agir é outra situação. Por isso nós precisamos, né, filtrar bem o nosso comportamento. Eu quero falar aqui sobre as duas principais atitudes de Cristo, só duas, né? Espero terminar a palavra. A Sandra fala assim, ó, termina a palavra aí, ué, coopera com a gente, termina a palavra. Então, eu escolhi só duas. Duas só. Vamos falar só de duas, para a gente guardar no coração, não se esquecer mais. Pelo amor de Deus, não podemos nos esquecer disso. Duas atitudes que levaram Jesus a ser quem Ele é, que levaram Jesus a ser bem sucedido como Ele foi, que levaram Jesus a cumprir todo o propósito de Deus, que Deus tinha para com a vida dele. Duas só, duas atitudes. A primeira atitude de Jesus, Ele se esvaziou. Diga comigo, Ele se esvaziou. Ninguém podia fazer isso por Ele. Ninguém podia fazer isso por Ele. Tinha que ser dele. Ele se esvaziou. E aqui há um segredo tremendo de Deus para a minha vida e para a sua vida. Porque Jesus não tinha necessidade de se esvaziar. Ele era pleno em Deus. Não havia nenhum propósito para Ele só em si em se esvaziar. De forma alguma, Ele nunca cometeu nenhum erro. Mas Ele fez isso por mim e por você. Ele assumiu o meu e o seu lugar. Para que isso fosse realidade, Ele teve que se esvaziar. Ele teve que se afastar de tudo aquilo que ele era em plenitude, para se tornar como eu e como você. Então a Bíblia diz que tende em vós, está lá Filipenses capítulo 2, a partir do verso 5, vai dizer o seguinte: tende em vós o mesmo sentimento, na versão revista e atualizada. Mas há outras versões que essa palavra sentimento, ela pode ser usada também como atitude. Tende em vós a mesma atitude que teve Cristo Jesus, que sendo Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou. Partiu dele, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, e tornando-se semelhante aos homens, e reconhecido em figura humana, ele se humilhou a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. E aí fala uma ação de Deus agora, pelo que Deus o exaltou. Quantos estão entendendo isso, irmãos? Diga comigo, esvaziar é comigo, exaltar é com Deus. Então eu me humilho, Deus me exalta. Guarda isso no seu coração. Eu me humilho, Deus me exalta. Pastor Carlinhos, por que nós precisamos nos esvaziar? Porque, irmãos, depois da contaminação do pecado, não há nada de bom em nós.
ou se existe coisas boas em nós, né? Porque fomos feitura de Deus. Se existem coisas boas em nós, todas elas foram contaminadas. Foram contaminadas. Imagina aquele bolo maravilhoso, gostoso, lindo, cheiroso, cai no chão, um chão sujo. Entende isso? Então aquilo que era maravilhoso, gostoso, precioso, eu quero aquilo para mim, caiu no chão. Continua o bolo ali. Quantos entendem que o bolo está ali? O bolo está ali, sim ou não? O bolo está ali. As coisas boas do bolo estão lá, mas ele foi o que, gente? O que ele foi? Contaminado. Por que eu preciso me esvaziar, irmãos? Porque nós não podemos confiar em nós mesmos. Em nós não há nada de bom. O homem é pura vaidade. Pura vaidade. Então Jesus, ele começou esse processo didático para comigo e com você. Irmãos, ele deixou a casa dele. Uma missão iniciou-se, ele deixou a casa dele, ele deixou posição de autoridade à destra de Deus Pai. Ele foi se esvaziando. A Bíblia diz que ele abdicou da sua coroa eterna. Ele abriu mão, no tempo ele abriu mão daquilo que era estabelecido pela eternidade. Ele abdicou da sua coroa, abriu mão da sua autoridade, do prestígio que ele tinha, dos atributos que ele tinha. Ele assumiu uma forma de servo, porque ele podia vir e falar assim: olha, não, aqui vocês me tratam bem, viu? Vocês me tratam bem, porque eu abri mão de um lugar excelente, então pelo menos eu quero ter conforto aqui, não é assim? Eu quero ter conforto, vocês me tratem bem, né? Eu já fiz muito de estar aqui com vocês, já fiz muito. Mas não, irmãos, como que ele começa? Ele já vai, né? Ele vai nascer, né? A Bíblia vai falar, olha, tornando-se em semelhança de homens, reconhecido em figura humana, ele se tornou gente, ele deixou a eternidade, se tornou submisso às leis da física, do tempo, saiu da eternidade, veio para o tempo, do espaço, da matéria, sujeitou-se a dores, a intempéries, a situações difíceis, como o bebê deve ter tido cólicas intestinais. Você já imaginou sobre isso? Jesus chorando, ai meu pai. Então ele se sujeitou a tudo isso, né? Olha onde que ele nasceu, irmãos. Olha o berço de ouro de Jesus, um coxinho. Você já dormiu em colchão de palha? Eu já dormi em colchão de palha, eu já deitei em colchão de palha, né? Eu tirei um cochilo em colchão de palha. Irmãos, aquilo é muito ruim, pelo amor de Deus. Diz que é muito bom para a coluna, não sei como, mas diz que é muito bom para a coluna. Mas primeiro colchãozinho de Jesus foi um colchão de palha, né? Ele se humilhou, ele não só se esvaziou, mas como homem, ele foi se humilhando. É como se ele fosse se esvaziando cada vez mais. Olha só, os pais falam: que é isso? Esse susto? Nós não sabíamos onde você estava. E Jesus falou: por que você estava me procurando? Eu estava na casa do meu pai. Ele dá essa palavra a José e Maria, fala assim: olha, eu estava na casa do meu pai, né? Olha o temor de José e de Maria. Então, antes de eu ser filho do José e da Maria, por adoção, eu sou filho de quem? Sou filho do Altíssimo. Eu estou na casa do meu pai. Mas o texto não acaba aí. O texto acaba assim: foi Jesus com eles e em tudo lhes era submisso. Você imagina Jesus sendo submisso ao José e a Maria, irmãos? Submisso, né? O José e a Maria são feitura dele. O José e a Maria são criação dele. Mas ele se submeteu. Você imagina isso? Tem gente que é empregado, mas é tão arrogante que sai do emprego, mas não se submete ao patrão. Jesus era o dono do universo, se sujeitou a um José e uma Maria, a um José carpinteiro e uma Maria que era uma mulher simples do campo, porque ele foi se esvaziando. A Bíblia diz que quando ele começou o seu ministério, ele serviu as pessoas, ele serviu toda a sua geração. Como que ele fez isso? Ele atendeu a voz do aflito, do necessitado. Quem deixou de ser atendido por Jesus? Quem? Você fala, aquela mulher cananeia tinha um propósito para aquilo. Jesus queria quebrar ela, tem todo um propósito ali. Mas nenhuma pessoa deixou de ser atendida por Jesus. Ninguém. Até o Simão, que eu entendo tinha outras intenções, quando convidou Jesus para a casa dele,
Jesus foi. Jesus foi. Até Nicodemos, que queria conversar com Jesus na calada da noite, Jesus atendeu Nicodemos. Então Jesus atendia a voz do aflito, do necessitado. O que mais? Ele serviu com tudo que ele tinha, com o seu tempo, o tempo que ele tinha, com a sua moral, com a sua retidão, com o seu exemplo de vida. Ele serviu com os seus pés, porque ele viajava quilômetros, quilômetros e quilômetros e quilômetros e quilômetros. Ele serviu com os seus pés, ele serviu com as suas mãos, ele serviu com as suas palavras. A Bíblia diz que ele alimentou multidões. Os discípulos falam: manda o pessoal embora, Jesus, o que nós vamos fazer? Vamos alimentar esse povo. Os discípulos ficavam doidos, né? Falavam: meu Pai amado, mais uma, né? E Jesus falou: não vamos mandar eles embora, vamos alimentar. Ele cuidou das pessoas, ele atendeu a todos que lhe solicitavam um auxílio, uma ajuda. Ele serviu, irmãos. A Bíblia diz que ele os amou e os serviu até o fim, até o fim, até o fim. Nos momentos finais, às vezes você sabe disso, né? Poxa, já cumpri meu propósito, eu quero mais é descansar, eu quero mais sentar. Naquele momento final, ao invés dele sentar na mesa, ser servido, a Bíblia diz que ele se levantou, tomou as vestes de servo e começou a limpar os pés dos discípulos. É muito forte isso, irmãos. É muito forte. Às vezes nós chegamos em casa, deitamos ali no sofá, nos recostamos em algum lugar e pensamos assim: bom, agora minha esposa vai me servir com tudo de bom, porque eu mereço. Ai, que dia difícil que eu tive, pelo amor de Deus. E se a esposa ainda te pede ajuda, você faz assim, com má vontade, porque você pensa assim: não é possível que ela não entende, que eu estou cansado, onde já se viu lavar a louça e tal. Irmãos, não, Jesus não se recostou à mesa, ele se levantou, tomou as vestes de servo, pegou ali, olha, o jarro de água, a bacia, começou a lavar. Aquilo era tão constrangedor que Pedro começou a falar assim: ah não, Jesus, não faz isso comigo não, faz isso comigo, eu não posso, né? Imagina Jesus sendo batizado por João Batista, irmãos, olha que constrangimento. João Batista chega e fala assim: Jesus, não é possível, o pai está me falando que o senhor é o filho de Deus aqui, ó, eu estou diante do meu Senhor, o senhor quer que eu te batizo? Não, me batiza, eu que tenho que ser batizado. Jesus fala: não, João, vamos cumprir toda a justiça, tudo que Deus determinou, vamos cumprir. Irmãos, como que nós podemos recusar um batismo, se Jesus, que não precisava, foi batizado? Me explica. Não tem como. Talvez você que está me assistindo, você tem retido a um compromisso com Deus, a um batismo. Como que você pode fazer? Com que justificativo você vai se apresentar diante de Deus, se o Filho de Deus foi batizado? Imagina o constrangimento de João Batista, irmãos. Imagina o constrangimento de Pedro. Pedro falou: não posso deixar o senhor lavar os meus pés. Jesus falou: mas você precisa ter uma aliança comigo. Se eu não lavar os teus pés, você não tem pacto comigo. E Pedro falou: não, lava tudo, então pode lavar. Então ele serviu, irmãos, ele lavou os pés dos apóstolos, ele fez do seu sangue bebida, do seu corpo comida. Imagina isso. Ele deu tudo que ele tinha. O que mais que ele tinha? O sangue dele, o corpo dele. Ele falou assim: então está aqui, olha, está aqui meu sangue, não tem mais nada, irmãos, eu não tenho mais nada, queridos. Deve ter virado ali na ceia e falado: eu não tenho mais nada, eu deixei tudo por vocês, mas eu ainda tenho o meu sangue, eu ainda tenho meu corpo aqui, olha, estou oferecendo para vocês. Ele ofereceu tudo, irmãos, o sangue dele como bebida, o corpo dele como comida, né? E ainda quando foi preso, e o Pedro fez o favor de arrancar a orelha do soldado lá, do Malco lá, ele ainda curou aquele que estava levando ele para a morte. Vê se tem cabimento uma coisa dessa, vê se pode, a doçura desse homem. Ele falou assim: esperem um pouquinho, está errado aqui, Pedro, guarda essa espada aí, né? Pegou a orelha do homem, fez uma cirurgia plástica, irmãos, uma cirurgia plástica, imagina, né? Você quer passar por uma cirurgia plástica? Nossa, eu preciso de dinheiro. Imagina, Jesus fez uma cirurgia plástica daquela assim, ó, batuta, sem cobrar nada, irmãos. Aliás, o homem estava levando ele para a morte, ele podia mais excomungar aquele homem, não é verdade? Mas ele curou, ele limpou, ele lavou aquelas feridas, ele se esvaziou, está lá na cruz, irmãos. O que ele faz na cruz? Quando ele vai chegando na cruz, as mulheres estão chorando por ele. Ele é que precisa ser consolado, ele vai e consola as mulheres. Ele fala assim: não chore, não chore, está tudo certo, Deus está no controle, fiquem tranquilos. Quer dizer, ao invés de ser consolado, ele consolou. Irmãos, acontece uma coisinha conosco,
Nós queremos que o mundo inteiro pare para nos consolar. E quando as pessoas não dão atenção àquilo, a gente abre uma ferida enorme de mágoa e de ressentimento. Jesus estava sendo torturado, irmãos. Ele encontrou tempo para consolar aquelas senhorinhas. Ele falou assim: queridas, não chorem por mim, chorem pelos filhos, transformem esse choro de vocês em intercessão. Vai ter um tempo que os filhos de vocês serão perseguidos, e é por eles que vocês devem interceder, devem orar. Pode ficar tranquila, Deus está no controle, está tudo certo. Ele consolou as mulheres, ele cuidou da mãe dele no minuto final ali, olha. Ele olhou para o discípulo e falou assim: essa agora é sua mãe, cuida dela. Mãe, esse agora é seu filho, olha, toma ele aí, adota ele aí. Cuidou da sua mãe até o minuto final. Ele salvou o ladrão na cruz, irmãos. Ele ainda encontrou tempo para ter salvação, para ministrar salvação. Ele podia virar para aquele ladrão e falar assim: olha, você não fez nada de certo até agora, meu filho, agora você paga o que você fez mesmo, vai para o quinto dos infernos. Não, Jesus falou: não, hoje mesmo você estará comigo no paraíso. Ele perdoou. Pai, perdoa todo mundo aqui, vamos fazer um pacote, vamos fazer um atacadão, vamos perdoar todo mundo, Pai. Vamos passar uma borracha, vamos derramar esse sangue aqui sobre essas pessoas. Ele perdoou. As pessoas não vão para o inferno, irmãos, por causa de Deus, elas vão para o inferno por causa de si mesmas. Elas vão para o inferno porque não se esvaziam da sua arrogância, da sua vaidade, porque Jesus perdoou todos os pecadores. E aí ele só tinha um último suspiro. Você sabe que a cruz, ela asfixia, né? Porque ela vai fazendo com que a pessoa perca as forças, e aí ela não tem mais condição de respirar. Além disso, ela é torturante, porque os romanos colocavam uma plataforma nos pés, e a pessoa, para buscar fôlego, ela segurava naquela plataforma, e ela doía cada vez mais, mas ela tinha uma sobrevida. Então era terrível aquela morte, era terrível. E Jesus, no último fôlego que ele tinha, ele respirou fundo e disse assim: Pai, eu só tenho mais uma coisa, o meu espírito, toma aqui. Ele entregou o espírito dele. Ele podia falar assim: não, eu quero de volta, cadê minha autoridade? Está errado tudo isso aqui, vai queimar todo mundo aqui dos infernos. Mas ele falou assim: não, só tem mais uma coisa, só um fôlego de vida. Toma, Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Irmãos, Miles Monroe vai dizer: Jesus morreu totalmente vazio, não tinha mais nada. Tudo que ele tinha, ele entregou, ele se despojou, ele entregou, ele se deu completamente tudo que ele tinha. E esse é o segredo da vitória de Jesus. O diabo sabe disso, por isso o diabo quer nos dar as coisas. Por isso é a tentação do diabo lá no deserto para Jesus: toma o reino, toma tudo. O diabo quer nos encher, enquanto Jesus quer nos ensinar a nos esvaziarmos. Quando nós nos esvaziamos, quando nós cumprimos todo o propósito de Deus, irmãos, cada coisa que nós nos esvaziamos, que nós lançamos de dentro para fora, e não deixamos se acumular dentro de nós, Deus transforma em sementes, e essas sementes vão produzir frutos para todos sempre. A Bíblia diz: ele verá o fruto do penoso trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Tudo que Jesus fez, um lavar de pés, um perdão ministrado, uma cura, tudo isso foram sementes. E Jesus há de colher um jardim maravilhoso por toda a eternidade. Eu e você como frutos dessa atitude. Você crê? Dessa atitude de Cristo Jesus. Quantos são frutos dessa atitude de Cristo Jesus? Então, ele morreu totalmente vazio. Miles Monroe diz assim: olha, o lugar mais rico do mundo é o cemitério, porque as pessoas não dão daquilo que têm para a sua geração, para o seu tempo, e elas morrem com talentos maravilhosos, elas morrem com dons preciosos, elas morrem com algo que poderia abençoar e ajudar alguma pessoa, e elas morrem com isso. Veja o filme lá, A Lista de Schindler, finalzinho do filme. O que é que ele fala? Ele salvou mais de 1000 judeus, se não me engano 1100 e alguma coisa. Mais de 1000 judeus ele salvou. E no final ele ainda dizia assim: mas eu poderia ter vendido esse carro. Para que eu preciso desse carro? Para que eu preciso desse carro? Essa medalha que eu ganhei, eu podia ter vendido. E ele começou a chorar, porque ele diz assim: o que vale isso? Vidas são mais preciosas.
Então, irmãos, o primeiro segredo de Jesus, a primeira atitude que Jesus quer para comigo, com você, para com a sua igreja, é que nós aprendamos o caminho de nos esvaziarmos. Poxa, ele não tinha nenhuma necessidade de fazer isso e ele o fez. E quantas vezes nós estamos cheios de nós mesmos? Por que Naamã foi curado, irmãos? Por que Naamã foi curado? Porque ele teve que entrar no processo de quê? De se esvaziar. Por que Naamã ia voltar leproso? Porque ele não queria abrir mão da sua armadura, dos seus títulos, da sua posição. Afinal de contas, o que os meus soldados vão pensar de mim quando eu tirar minha armadura e eles começarem a ver as minhas chagas? Então as nossas reputações estão nos enchendo de nós mesmos. E quando algo está cheio, irmãos, não tem como, não tem lugar para Deus ali. Não tem lugar para Deus ali. Nós precisamos nos esvaziar, porque senão Deus não pode nos encher. E essa foi a segunda atitude de Jesus. Ele não só se esvaziou, mas ele se encheu do Espírito Santo de Deus. Quero falar sobre essa segunda atitude de Jesus. O ministério de Jesus foi um ministério o quê? Cheio do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo quer nos dizer, quantos querem ser cheios do Espírito Santo? E quantos querem ser cheios? Todo mundo quer ser cheio do Espírito Santo, mas ninguém quer se esvaziar. Como é que faz, irmão? Me explica isso. Meu Deus, a física já fala que não tem lugar para dois corpos no mesmo espaço. Então, como que nós queremos ser cheios do Espírito Santo? Nós estamos cheios de nós mesmos. Jesus, ele foi gerado por esse Espírito, a essência dele era do Espírito Santo. Quem fecundou Maria foi o Espírito Santo. Ele é filho do Espírito Santo, ele é fruto da ação do Espírito Santo. Maria pergunta para o anjo, não tem relação com o homem. O anjo diz, descerá sobre ti quem? O Espírito Santo, o poder do Altíssimo te envolverá. Por isso o ente santo que há de nascer de ti será chamado Filho do Altíssimo Deus. Ele é gerado. Deixa eu te falar aqui, você nasceu de novo. Porque como Deus pode começar uma obra em nós, se nós não nascermos do Espírito? Nós precisamos deixar o Espírito Santo fazer em nós, fazer de nós filhos de Deus. Se nós nascermos da carne, nós somos carne. Se nós nascermos do Sebastião, da Dona Maria Delir, como meu caso, nós trazemos uma herança de Adão apenas. Nós vamos voltar ao pó. Se nós queremos uma vida eterna, se nós queremos entrar no reino de Deus, nós precisamos nascer do Espírito. Nascer do Espírito. E para nascer do Espírito, eu preciso morrer para mim mesmo. Eu preciso morrer. Para eu nascer do Espírito, eu preciso me arrepender, me esvaziar. Por isso que tudo começa com arrependimento, porque tem que se esvaziar. Por isso que tem gente que não prospera nos caminhos de Deus, porque está cheio de peso, de pecado, está cheio de amarras, de prisões. Por isso o arrependimento é a primeira proposta, porque é o esvaziar-se, para que eu possa nascer de Deus, nascer do Espírito de Deus. Se você, Nicodemos, Jesus falou, não nasce da água e do Espírito, você não pode entrar no reino de Deus. Jesus não só nasceu do Espírito, irmãos, eles não só era a essência do Espírito, mas ele também foi cheio, batizado pelo Espírito Santo no seu batismo. A Bíblia diz que o céu se abre, o Espírito Santo vem sobre ele em plenitude. Ali ele é cheio do Espírito Santo, ele é batizado no Espírito Santo. Então existe também esta experiência. Não basta apenas nascermos de novo, precisamos ser cheios do Espírito Santo. Repita isso comigo, não basta nascer de novo, eu preciso ser cheio do Espírito Santo. Lógico que se você nascer de novo e nunca for cheio do Espírito Santo, o que vai acontecer? Bom, você está salvo, mas a salvação não é o propósito final de Deus para nós, irmão. Salvação é só o resgate. O projeto de Deus para mim e para você é que sejamos filhos que libertem a nossa geração. E para fazermos isso, precisamos ser cheios do Espírito Santo. Precisamos ser cheios do Espírito Santo. O Espírito Santo precisa ungir a minha vida e a sua vida. O Espírito Santo precisa ser derramado sobre mim e você. Jesus se enchia, ele não só foi batizado no Espírito Santo, mas todos os dias ele se enchia do Espírito Santo. Ele se enchia do Espírito Santo. Como, pastor Carlinhos? Vida de oração, vida de oração, vida de oração. Ele se enchia do Espírito Santo.
O apóstolo Paulo fala para nós: não vos embriagueis com vinho, mas o que, gente? Enchei-vos do Espírito. Enchei-vos do Espírito. Irmãos, ali é uma ação contínua, não é algo que acontece um momento e acabou. Por isso que tem gente que começa bem a carreira cristã, mas para, porque não enche o combustível, não se abastece em Deus, não se volta para Deus, não para nos postos, não da Ipiranga, mas do Espírito Santo. Esse é bom, irmãos, o posto do Espírito Santo, para você se encher da presença dEle, falar em línguas, orar em línguas, sabe, cantar. A Bíblia diz: cante salmos, entoe canções a Deus, para que você seja cheio do Espírito Santo. Então nós precisamos ter uma vida cheia do Espírito. Outra coisa, irmãos, ele não era só cheio do Espírito Santo, Jesus foi guiado por esse Espírito. Jesus era como aquela pluma nas mãos de Deus, o sopro do Espírito guiava, conduzia. Nós precisamos ser guiados pelo Espírito Santo. Quantos querem ser guiados pelo Espírito Santo? Nós precisamos ser conduzidos pelo Espírito Santo, irmãos. Guiados. Onde que eu vou? Onde o Espírito me conduz. A Bíblia diz que Jesus, cheio do Espírito, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto. Jesus não foi para o deserto, ele foi guiado, ele foi conduzido. O apóstolo Paulo diz assim: andai no Espírito. Gálatas capítulo 5 verso 16: andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Olha que segredo, irmãos. Ele fala para mim e para você: se você andar no Espírito, você jamais satisfará a concupiscência da carne. Como isso, pastor Carlinhos? Porque você está cheio do Espírito Santo, não tem espaço para o pecado. Quantos entendem, irmão? Está cheio do Espírito Santo, não tem espaço. Por que a gente erra? Por que a gente é nervoso? Por que a gente briga com as pessoas? Por que a gente guarda mágoa? Porque nós estamos cheios de nós mesmos. E quando nós somos cheios do Espírito, não tem lugar para isso em nós. Não tem lugar para isso. As obras da carne, elas são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, ciúmes, iras, inveja, discórdia, dissensões, facções, bebedices, glutonarias. Paulo fala: tem muito mais, mas eu vou dizer assim, coisas semelhantes a essas, a respeito das quais vos declaro, como outrora vos preveni, não herdarão o reino de Deus. Não tem jeito de herdar. Não é porque Deus não quer dar o reino, é porque não tem jeito de entrar nesse reino, irmãos. A pessoa cheia da carne, quando pisa no reino, ela é exterminada. Não tem, o ambiente é diferente. A santidade, a glória de Deus extermina aquela pessoa. Não tem jeito. Jesus está falando assim: não é porque eu não quero, meu filho, mas se você entrar no reino desse jeito, você não vai sobreviver lá dentro. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Nós sobrevivemos nesse mundo contaminado, irmãos. É aqui que a gente sobrevive, na carne. No reino de Deus não tem jeito. Deixa o Espírito Santo te guiar. Deixa o Espírito Santo te guiar, porque o apóstolo Paulo fala assim: mas se você for cheio do Espírito Santo, você será cheio do amor, da alegria, que mais? Da paz, da longanimidade, da benignidade, da bondade, da fidelidade, da mansidão, do domínio próprio. Contra essas coisas não tem lei, não tem condenação, não tem jeito. Então ele foi guiado, Jesus era conduzido pelo Espírito Santo. Mais do que isso, Jesus agia no poder do Espírito. Ele não só era guiado no Espírito, mas ele agia no poder do Espírito. Lembra que ele abriu mão dos atributos? Quem operava? O Espírito na vida dele. Era o Espírito na vida dele. Ele, como Deus, podia operar, mas ele abriu mão disso. Então ele era dependente, totalmente dependente do Espírito Santo, ao ponto dele ter um ciúme tão forte do Espírito Santo, que ele falava para as pessoas aqui assim: olha, o que eu estou fazendo não é obra minha, é dedo de Deus. Se pelo Espírito de Deus eu expulso demônios. Ele falava isso. Aí ele dizia assim: olha, se vocês estão blasfemando contra o Espírito não há perdão. Se você blasfemar contra o Filho, nós vamos dar um jeito de perdoar você. Se você blasfemar contra o Pai, nós vamos dar um jeito de perdoar você. Mas não blasfema contra o Espírito. Irmãos, Jesus tinha um ciúme do Espírito Santo. Não blasfema contra o Espírito, não. Quem está operando aqui é o Espírito. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, Ele me ungiu para quê? Para evangelizar os pobres, curar os quebrantados de coração, dar vista aos cegos, pôr em liberdade os oprimidos.
Anunciar o ano aceitável do Senhor. O Espírito de Deus está sobre mim, era no poder de Jesus, no poder do Espírito Santo. Pedro começa a dizer em Atos capítulo 10, verso 37, ele começa a dizer: olha, vocês ouviram falar de Jesus de Nazaré, que andou por toda parte, começando da Galileia, como Deus ungiu com o Espírito Santo e com poder, e ele andou por toda parte, fazendo bem, e curando a todos os oprimidos do diabo. Por quê? Porque Deus era com ele. Deus era com ele. Ele agia no poder do Espírito Santo. Então, irmãos, qualquer conclusão aqui nessa manhã, duas atitudes só. Se nós queremos experimentar o avivamento de Deus, o pessoal do louvor pode subir. Se nós queremos experimentar o avivamento de Deus, se nós queremos abençoar a nossa geração, se nós queremos, sabe, irmãos, eu fico tão triste, queridos, como que a nossa igreja pode ter tão poucas pessoas? Não tem como. Nós temos tantos dons, tantos talentos aqui, nós temos tanto de Deus. Quantos creem que essa igreja tem muito de Deus? Temos muito de Deus. Por que está acontecendo? Por que nessa manhã nós não temos mais gente? Por que nós precisamos abrir mais reuniões? Existem mais de 100 mil pessoas aí fora, irmãos. Mais de 100 mil pessoas aí fora. Nós não podemos nos conformar. Sabe por que nós estamos assim com tão poucas pessoas? Porque nós estamos cheios de nós mesmos, irmão. Nós estamos cheios de nós. Nós estamos cheios de nós. Começa aí, olha. Primeira coisa, precisamos nos esvaziar. Precisamos nos esvaziar da vaidade, sabe, da arrogância, das mágoas, dos ressentimentos. Não tem lugar para isso mais, não tem tempo para isso mais, irmãos. Precisamos abrir mão, levantar a bandeira branca. E segundo, nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Fique de pé onde você está, em nome de Jesus. Deus tem operado hoje. Estou vendo aqui a Anúncia, né, Anúncia? Que benção. O diagnóstico foi liberado lá. Não é maligno. Não é maligno. Vamos aplaudir ao Senhor pela vida da Anúncia, né? Coisa tremenda, coisa boa. Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Sabe, Deus está operando, irmãos. Sim ou não? Deus continua operando, sim ou não? Qual que é o problema então? Somos nós. Coloca a mão no seu coração e fala assim: o problema sou eu, Jesus. Bem mineirinho, né? O problema sou eu. Ah, irmãos, começa aqui, ó. Começa aqui. Nós estamos cheios de nós. Não tem espaço para Deus, irmãos. Tem espaço para Ele, ué. Como é que vai fazer? Deixa o Espírito Santo te levar a esse quebrantamento nessa manhã. Isso é urgente, irmãos. É urgente, é urgente. Nós precisamos de algo urgente de Deus na nossa vida, no nosso comportamento, nas nossas atitudes. Sabe, a primeira delas, a primeira atitude é: vamos nos esvaziar. Vamos começar por aí, né? Depois Deus vai nos encher, vai. Com certeza Deus vai nos encher, porque isso aí vai ser automático. Ele vai encher as nossas vidas. Tem espaço para Ele, tem espaço para Ele, né? Ele está à porta e bate. Não é assim que a palavra do Senhor fala? Eis que estou à porta e bato. Ele não vai arrombar não, irmãos. Ele não vai arrombar. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, oh meu Pai. Sabe por que a gente não abre a porta, irmãos? Porque dentro da casa está bom demais para nós. Nós estamos cheios de afazeres. Nós estamos cheios de afazeres. Tem tanta coisa ali dentro para a gente fazer. Tem tanta coisa para a gente se divertir. Tem tanta coisa para a gente se envolver. Tem tantos projetos pessoais. Tem tantos planos pessoais. Nós estamos cheios. Nós não temos tempo para Deus, irmão. Vamos ser honestos, nós não temos tempo para Deus. Escutar o Senhor bater a porta, não conseguimos, tá? O nosso ouvido está gravado. Nosso ouvido está interrompido, está obstruído, irmãos. Tem muito barulho. Deixa Deus falar com você. Se você sentir no coração, vem cá para frente. Sabe, se você sentir no coração, vem cá para frente. Você ajoelha aqui um pouquinho com Deus. Sabe, aqui ó, nós temos alguns minutinhos ali. Vem para cá, conversa um pouquinho com Ele. Vamos fazer desse momento um propósito. Primeira coisa, vamos nos esvaziar. Começa aí, ó. Vamos nos esvaziar. Vamos pedir isso para Ele nessa manhã. Oh Jesus, me ajuda aí, ó. Oh meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Deixa o Espírito Santo te tomar, meu irmão. Deixa o Espírito Santo te tomar. Sabe, se você precisa ir embora, você tem um compromisso agora, Deus abençoe você. Mas vamos ficar alguns minutinhos, quem pode? Quem pode, vamos ficar alguns minutinhos. Talvez você tenha um outro compromisso. Não quero te interromper. Você fez um compromisso depois das 11, pode ir. Deus abençoe você.
te unja, te capacite, te fortaleça. Guarda essa palavra no seu coração. Mas você tem pouquinho de tempo para Deus? Você tem um pouquinho? Vem para cá. Vem para cá. Vamos deixar o carta escrita nos conduzir aqui nesse tempo de louvor, de adoração. Derrama aí seu coração na presença dEle. Vamos ficar um tempinho com Ele. Oh Espírito Santo. Oh Espírito Santo, Espírito Santo. Espírito Santo, Espírito Santo. Oh meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Ah, meu Pai, por que as coisas não mudam, Senhor? Por que as coisas não mudam? E menos de mim. Por que as coisas não mudam? Oh, Jesus. E menos de mim. E menos de mim. Deixa o Espírito Santo te conduzir nesse tempo. Deixa Ele. Fala para Ele aí, olha, fala para Ele aí. Tem muito de nós ainda, Pai. Tem muito de nós ainda, Senhor. Meu Deus do céu, meu Deus do céu, meu Deus do céu. Espírito Santo, Espírito Santo. Deixa essa unção vir sobre a sua vida, meu irmão. Que na maia dele leu a da mahala, se quem perder ele. Encontrei balabaia da rabaxeria dele síria. E menos de. Deixa essa unção tomar conta do teu coração essa manhã. Duas atitudes só. Duas atitudes só. Deus espera de mim e de você. Só duas, não são 10 não, irmãos. Não são 100 não. Não são 1000 atitudes não. É só duas. É só duas. Será que tem jeito? E ele cresça. Será que tem jeito aí? Eu diminua. Que ele apareça. E eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor. Infinita humildade, servo de todos os irmãos, que ele cresça e eu diminua, que ele apareça e eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor. Infinita humildade, servo de todos os irmãos. Irmãos, o que nós vamos levar? O que nós vamos levar? O que nós vamos levar dessa vida, irmãos? O que nós vamos levar? Vaidade, títulos, posição. Nada, nada. Não vamos levar nada, irmãos. Não vamos levar nada. Riquezas, dinheiros, bens, propriedades. O que nós vamos levar, irmãos? Nada é nosso. Nada é nosso. Eu diminuo. O diabo tem nos enganado. Que ele apareça e eu me constranja Oh, Espírito com a Santo. sua glória. Vem, 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 Todo o seu amor. vem, vem, vem. Infinita humildade. Vem, 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 Servo vem, de vem. todos Que ele os cresça, irmãos. diga pra ele. Que ele cresça Cresça, em mim. Diminua. Pareça Jesus. Que ele apareça
Chegou a nossa vez, irmãos, chegou a nossa vez, sabe? Jesus falou assim, ó, assim como eu fiz, como eu dei exemplo para vocês, assim como eu fiz, façam vocês uns com os outros. Eu fiz isso para deixar um exemplo para vocês. Vocês me chamam de Senhor, não é? E os discípulos disseram, isso mesmo, eu sou o Senhor. Se eu sendo Senhor, eu servi, por favor, sirvam uns aos outros. O apóstolo Paulo vai dizer, para a liberdade Cristo nos libertou, mas não usemos da liberdade para dar ocasião à carne, sejamos servos uns dos outros. Oh, irmãos, chegou a nossa vez, irmãos, chegou a nossa vez. Jesus quer encher a nossa vida do Espírito Santo, mas tem lugar, vamos falar para Ele, vamos dizer para Ele, oh Senhor, tem misericórdia, Pai, encontre em mim lugar, me desintoxica. Pede para Ele aí nessa manhã, irmão. Pede para Ele te desintoxicar. Estamos intoxicados, Pai. A alma farta, o que ela faz? O que a alma farta faz? Ela pisa o precioso, ela pisa o favo de mel. Irmãos, nós temos tanto de Deus. Essa igreja é uma igreja tão linda. Oh, irmãos, nós temos tanto de Deus. Nós temos um lugar nobre. Nós temos pessoas tão talentosas aqui. Nós temos tanto de Deus. Nós temos a misericórdia de Deus a nosso favor, a graça, o Espírito Santo. Nós temos tanto. Nós temos líderes de célula tão excelentes, pessoas tão amorosas, tão dedicadas. Nós temos diáconos tão preciosos. Nós temos músicos aqui tão lindos, tão preciosos, tão cheios do Espírito Santo, tão queridos. Nós temos pastores tão lindos, amados, tão preciosos. Nós temos tanto de Deus. Não está certo. Alguma coisa deve estar acontecendo. Não está certo, irmãos. Está certo. Talvez as pessoas não estão entrando aqui dentro, irmãos, porque aqui está cheio demais. Não de vidas, mas cheio de nós mesmos, das nossas mesmices, das nossas arrogâncias, vaidades. Meu Deus, tem misericórdia. Tem misericórdia, Pai. Tem misericórdia. Tem misericórdia. Vamos terminar essa canção, vamos terminar esse momento aqui, pedindo para o Espírito Santo nos encher, pedir para o Carta Escrita cantar uma canção, para pedir que o Espírito Santo nos encha, porque é só Ele, irmãos. Se não for Ele, nós estamos perdidos. Vamos pedir para Ele, ó Espírito Santo, encha a minha vida, para que não haja espaço para nada mais, a não ser para a plenitude do Senhor na minha vida. E à medida que você for cantando essa canção, à medida que você for percebendo o enchimento do Espírito Santo na sua vida, você vai ficando de pé e vai dizendo: Deus, é assim que eu quero estar, levantado pelo Espírito, não por mim mesmo, não na força do meu braço. Como Deus disse, irmãos, para Zorobabel: ô Zorobabel, eu vou edificar minha casa, mas não é por força, nem por violência, é pelo meu Espírito. Deixa o Espírito agir, irmãos. Deixa o Espírito te guiar, deixa o Espírito te conduzir. Tu provês o fogo. Fala para Ele, fala para Ele. Eu
Tu provês o Espírito. Fala, eu me abro, Deus. Eu abro o meu coração. Peça pra Ele. Enche-me, Deus. Enche-me, Deus. Enche-me, Deus. Enche-me, Tu provês o fogo. Espírito, 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 E o Espírito, sacrifício. Tu provês o Espírito. E eu abro o meu coração. Enche-me, Deus. Enche-me, Deus. Enche-me, Deus. Enche-me. Enche-me, Deus. Enche-me, Deus. Enche-me, Deus. Clama a Ele nessa manhã. Clama a Ele nessa manhã. Clama a Ele nessa manhã. Enche-me, Deus. Enche-me, Deus. Enche-me. Diga ao Senhor nessa manhã. Até transbordar. Derrama a tua glória. Derrama a sua glória. Enche-me. Até transbordar. Derrama a sua glória. Derrama a sua glória. Enche-me. Até transbordar. Até transbordar. Derrama a sua glória. Derrama a sua até transbordar. Derrama a sua glória. Derrama a sua glória. Enche-me, Deus. Enche-me, Deus. Enche-me, Deus. Enche-me. Enche-me, Deus. Enche-me, Deus. Enche-me, Deus. Enche-me. Espírito Santo de Deus, nós precisamos tanto de Ti. Sem o Senhor, nada podemos fazer. E se o fizermos, será feno, palha e madeira. Tudo que fizermos sem o Senhor, Espírito Santo, não passará pelo fogo, não resistirá ao fogo. Por isso, abençoa-nos com aquilo que é precioso, com aquilo que vem de Ti, da Tua essência, o ouro, a prata e as pedras preciosas do Teu caráter, da Tua essência, da Tua unção. É assim que essa igreja quer ser embelezada, com os atributos do Senhor. A Ti toda honra, a Ti toda glória, a Ti toda nossa exaltação. Você pode dar um aplauso bem forte ao Espírito Santo de Deus. Santo, Santo, somos apaixonados por Ti, apaixonados por Ti, apaixonados por Ti.
Aleluia. O Senhor te abençoe, meu amado. Seja cheio do Espírito Santo de Deus. Passando ali